Sinto muito orgulho de levar o nome de Dracena para todos os lugares onde eu estou. Eu tive uma infância que eu saía de casa às 6, 7 da manhã e voltava tarde da noite, querendo jogar bola, querendo soltar pipa, mas assim, uma infância bem saudável, cara, bem saudável. Eu tenho muita saudade daquele tempo que eu andava ali pelas ruas de Dracena, onde ter a liberdade de você fazer o que você quer, de você desfrutar mesmo de todos os momentos. Então foi momentos assim que eu tenho muita saudade. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Fala pessoal, estamos de volta, podcast 10 e faixa, último episódio. Tá triste? Último episódio da terceira temporada, vamos ver o que vem aí pela frente. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Pessoas extraordinárias passaram aqui, nós conversamos, batemos sempre aquele papo diferenciado. E não teria pessoa melhor para fechar essa terceira temporada do que esse amigo que vocês estão vendo aqui do meu lado. Eu sempre digo aqui a admiração que eu tenho e a importância que é falar sobre a pessoa, o sucesso dela profissional, mas também e principalmente o pessoal. E o Rodrigo define isso muito bem, um dos melhores zagueiros que eu joguei na vida. E olha que eu joguei com um zagueiro bom, hein? Juan, Chiellini, Cannavaro, Thiago Silva e muitos. Com certeza esse cara aqui tá no top 3 e transmite como poucos os valores, a integridade, a força do caráter. Então, Rodrigão, prazer te receber aqui, meu irmão. Satisfação máxima. Continuar a resenha, né? Não para, damos sempre... Meu irmão, muito obrigado pelo convite. Pô, uma honra muito grande estar aqui com você, poder falar um pouco de tudo da minha vida, da minha história. Você sabe da admiração, do carinho, do respeito que eu tenho por você, pela tua família. E, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você. Vamos falar, o papo vai ser do mais alto nível, com certeza. Quero agradecer, como sempre, BTG Pactual. Agradecer muito Tecla T que inicia qualquer processo de tecnologia e inovação em qualquer lugar do Brasil em até 7 dias. Então você, a tua empresa, precisa conhecer a Tecla T. Agradecer a todos da CLI, essas poltronas maravilhosas aqui que fizeram parte do nosso cenário, que sempre colocou e se posicionou de uma forma elegante e diferente. Muito obrigado à CLI, ao Michel. É um prazer ter vocês com a gente. Rodrigão, eu quero começar falando do Dracena, o Rodrigo Caio ali de Dracena. Como é que foi a tua infância, cara? Os teus sonhos, como é que era? Me fala aí. Então, Diegão, Dracena é uma cidade muito pequena, com 50 mil habitantes, e eu sempre digo isso com a boca cheia, que eu tenho muito orgulho de ter nascido e sido criado ali. E Dracena foi muito importante na minha história porque tudo começou ali, a minha trajetória, não só como jogador, mas de vida mesmo. Meus pais, eles nasceram em Dracena e criou eu e meu irmão em Dracena. Então sempre foi não só meus pais, mas como toda a minha família. Conheci a minha esposa ali em Dracena, e então assim Dracena é uma referência muito grande para mim, e assim eu sinto muito orgulho de levar o nome de Dracena para todos os lugares onde eu estou. Temos o Edu Dracena, que foi um jogador grandioso, e ele levou no seu sobrenome muito legal a cidade de Dracena. Então assim, para mim é muito gratificante isso. Jogava futebol nas ruas, como é que era? Sempre sonhou? Se não tinha outra opção, jogar futebol. Não tinha outra opção. O meu único presente que eu queria era bola. Eu tive uma infância que eu saía de casa às 6, 7 da manhã e voltava tarde da noite, querendo jogar bola, querendo soltar pipa, mas assim, uma infância bem saudável, cara, bem saudável. E claro que depois, com o passar do tempo, você acaba tendo outras prioridades, né?
você sai um pouco da tua infância, você entra dentro de uma realidade diferente, que é alojamentos, como aconteceu logo em seguida, né, quando eu fui para São Paulo. Mas, assim, a minha infância foi maravilhosa, cara. E eu tenho muita saudade daquele tempo que eu andava ali pelas ruas de Dracena, onde eu não tinha nenhuma, não digo obrigação, né, mas aquela sensação de você ter a liberdade de você fazer o que você quer, de você desfrutar mesmo de todos os momentos. Então foi momentos assim que eu tenho muita saudade. Seu pai e sua mãe, família, sempre te apoiaram no sonho de jogador de futebol, assim, sempre do seu lado? Como foi? Sempre. O meu pai com um fanatismo muito grande, né? Meu pai, ele sempre amou muito o futebol. E a mãe sempre com aquela responsabilidade maior de entender que o filho ele precisa ter outras prioridades também, né? Do estudo, da educação. Era isso que me chama a atenção. Exato. Ela era a pessoa porque você sempre foi um cara que deu muita atenção, né? Com certeza. Aos estudos também, né? Com certeza, cara. E assim, a minha mãe, ela sempre foi muito direta nessas questões. A minha mãe, ela foi professora, então ela tentava de alguma forma me direcionar muito para esse caminho. Mas eu tinha muita dificuldade mesmo, porque, e eu sempre digo isso, o futebol ele foi um meio de ensino muito grande para mim. E transformou totalmente a minha vida, porque eu era um garoto que eu só pensava em jogar bola, não pensava em estudar. Então, isso me causava, de certa forma, uma rebeldia muito grande, porque eu só pensava naquilo. Então, a minha mãe, ela foi aquele equilíbrio entre a minha paixão em jogar, a paixão do meu pai em ver o filho ser um jogador, e a minha mãe sempre aquele equilíbrio de um momento de me deixar de castigo se eu não obedeci na escola, se eu não fiz algo correto. Então, isso foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Mas eu sou muito grato, cara, muito grato aos meus pais, porque mesmo saindo de uma cidade muito pequena, com condições menores, eles sempre foram muito leais ao ensinamento, ao caráter, a mostrar o sentido e o valor mesmo da vida. E isso para mim eu sempre procuro deixar bem claro que, com toda certeza, sem eles, sem a força deles, sem o apoio deles, eu não teria conseguido nada. Teve algum episódio que você lembre, que marcou em relação ao seu pai e sua mãe, na educação, algo que você fez, que eles te corrigiram e que ficou marcado e falou, caraca, essa nunca mais vou esquecer? Teve algo assim? Eu lembro de uma história bem bacana. Eu tinha ali meus 8, 9 anos e eu tinha uma final de campeonato no sábado. E na escola eu fiz uma bagunça lá, a diretora chamou meus pais e tal, e a minha mãe pegou e falou, você não vai para esse jogo, você tá de castigo e você não vai disputar essa final. Que era a final. Era uma final. E pra mim isso aí foi um choque muito grande e você começa a chorar, você começa a ficar desesperado e tal. E eu passei, isso ali foi no meio da semana, e eu passei ali o resto da semana chorando e implorando pra minha mãe, e ela firme com o que ela acreditava, porque ela sabia que aquilo ia ser muito importante para o meu crescimento como um cidadão. E eu falando com meu pai, por favor, me ajuda de alguma forma e tal. Ele, não, calma, que a gente vai resolver. E meu pai sempre tentando dar aquele jeito. E eu lembro quando chegou no sábado, cara, de manhãzinha assim, eu peguei, antes de dormir, peguei minha chuteira, coloquei embaixo da cama, coloquei dentro do saquinho, deixei ali e falei, em algum momento vai acontecer do meu pai convencer. E aconteceu, cara, meu pai conseguiu convencer, e eu peguei minha chuteirinha e fui pro futebol. Mas assim, a partir desse momento eu entendi que tinha outras prioridades também, né? De eu entender que, eu quero ser um jogador? Quero. Mas eu tenho regras a seguir. Então, de alguma forma, isso aí acabou me moldando para que eu não fizesse mais isso. Claro que a gente é jovem, a gente faz muita coisa errada naquele momento, mas de alguma forma isso me moldou e me deu um entendimento melhor, que primeiro
tem algumas prioridades na nossa vida, e isso era uma prioridade para mim. Certo. O futebol era uma paixão, eu queria muito fazer o que eu gostava, mas naquele momento não era a minha prioridade. A prioridade era a minha educação, era o ensino, e a minha mãe ela sempre deixou isso muito claro para mim, então isso para mim foi importantíssimo. E vocês eram uma família o quê? Classe média baixa? Como que era? Classe média baixa, assim, meu pai ele tinha um mercadinho no interior. E, assim, mercadinho no interior é bem complicado, né, cara? E eu fiz muito parte desse processo, porque quando eu voltava da escola, eu ficava ali com ele, eu sentava ali, ficava, de alguma forma, vendo como eram as situações. Então, eu via meu pai sempre num desespero danado para pagar as contas. Naquela época falava duplicata, né, que é os boletos, né, e eu via meu pai naquele desespero, sempre apertado, sempre tirando daqui para pagar ali e tal. Então sempre foi muito difícil, né, e aí teve um período que a minha mãe, ela dava aula, então o Estado mandou ela para um outro lugar. E naquele momento a gente tinha a nossa casa, que a gente morava de aluguel. E naquele momento a casa ficou grande, né? Porque eu e meu irmão com meu pai, e a gente acabou indo para o fundo do mercado. A gente começou a morar no fundo do mercado, a gente tinha ali tinha camas e tal, no fundo do mercadinho, e ali foi um tempo também de muito aprendizado, cara, de a gente dar um valor necessário para as coisas, né, cara? Que nada era fácil. Uhum. Mas enfim, sempre foi muito difícil. E o meu sonho sempre era poder potencializar a vida dos meus pais, conseguir dar algo melhor para eles, né? O que eu acho muito interessante, onde eu quero chegar com isso, porque nós falamos aqui no começo, eu falei, e você também é conhecido muito por esse cara, um cara correto, profissional, caráter. Mas como é a formação de uma pessoa com um bom caráter. Sim. A importância dos pais nisso. E eu falo da condição financeira porque é o que eu vejo, né, Rodrigão? Eu vejo que é um conflito muitas vezes para os familiares, que eles precisam daquele dinheiro, e colocam todas as fichas dele no futebol. E é como se confrontar muitas vezes o seu filho era diminuir a chance dele alcançar esse resultado. Então, se eu tiro meu filho da final por um comportamento que ele teve, eu vou prejudicá-lo nessa carreira que nós precisamos, todos nós precisamos. Sim. Mas é um engano. Porque o que mais importa, o que vai fazer o teu filho um verdadeiro vencedor é a educação que você dá para ele. Ali tua mãe falou assim, cara, você pode conquistar o título que for, ser o jogador que for, mas tem que ser homem primeiro, você tem que ter um comportamento, você precisa ter uma conduta. E essa é a mensagem que a gente começa a formar atletas, né, e pessoas assim como você. Então, eu creio muito nisso. E é importante a gente passar essa mensagem assim, porque os pais também têm esse conflito muitas vezes. Corrigir teu filho, confrontá-lo, tirar ele de um jogo, tirar ele de uma final, não é prejudicá-lo, muito pelo contrário. Nesse momento você pode estar fortalecendo ele. E eu vejo que isso aconteceu muito forte em você. Mas aí você deu certo, você foi para São Paulo, e lá no São Paulo, como foi? Quais foram as suas impressões e dificuldades também, né, cara? Porque enfrentar o novo. Exato. E eu saí com 12 anos, cara, de casa. E, assim, foi uma realização de um sonho, né? E eu sempre deixei isso bem claro, a minha paixão e o meu amor e respeito pelo São Paulo, porque eu cresci, eu vivi dentro da minha casa sempre ouvindo falar muito do São Paulo, né? O meu pai é São Paulino, a minha família é São Paulina, e essa paixão por esse clube. E o meu sonho sempre foi esse, cara. Meu sonho sempre foi jogar no São Paulo. Uhum. E ali, quando eu consegui realizar esse primeiro objetivo, que foi ir para o São Paulo, começar a base no São Paulo, e eu tinha apenas 12 anos, e quando eles me chamaram para que eu pudesse ficar lá. São Paulo te viu jogar e já te convidou? Exatamente. Eles viram eu jogar, me mandaram fazer alguns testes, eu fiquei fazendo 4 períodos de testes. Eu ficava uma semana e eles me avaliavam e, ok, tá aprovado. Aí eles me ligavam depois de algum tempo, novamente, e eu fiz isso por 4 vezes. Até que no quarto teste, eles me ligaram e falaram, a partir de agosto de 2006, agosto de 2006, você vai ficar alojado no centro de treinamento de Cotia. Eu falei assim, tá bom, mas como funciona isso? Não, você vem pra cá e a partir de agora nós vamos cuidar da tua vida, da tua educação. 12 anos, você falou? 12 anos de idade. E aí foi um baque,
mas assim, uma certeza que era o que eu queria. Isso foi importantíssimo pra mim. Aí você decidiu, eu vou ficar. Não, eu decidi. Você falou, vou ficar. Eu vou ficar E e é aí, isso mano? que eu quero. Saudade da família, Diegão, tudo. chorava todos os dias. Né, irmão, cara? todos Pô, os eu dias. passei por isso aí, cara. Inclusive no São Paulo, com 11 anos, eu fui aprovado lá, não consegui, não. Não, é- consegui. Quando falar, vem morar aqui, eu falei, não, tá maluco. É muito difícil, é muito difícil. Forte, Então, né? Depois no Santos eu tentei de novo e deu certo. ligava pra minha mãe, e aí, mãe, tudo bem? Como que você tá, filho? Não, tá tudo bem. Desligava o telefone e chorava. Chorava, né, cara? Mas assim, pra mim foi importantíssimo, cara, importantíssimo pra criar responsabilidades, pra entender mesmo, primeiro, se era isso mesmo que eu queria como pessoa, Sim. como cidadão mesmo, de ir em busca dos meus sonhos. Sim. E foi importantíssimo porque o São Paulo me deu todo o suporte, tanto questão de educação, escola, aprendi a desenvolver coisas que lá no interior eu não tinha, de você respeitar os companheiros. Não, e o futebol ele te ensina muito isso. E o São Paulo ele me proporcionou isso e eu sou muito grato, cara, muito grato. Então, e aí eu comecei a minha trajetória. Comecei a me destacar, comecei a ser importante. Volante naquela altura? Zagueiro. Já de zagueiro ali. Já de zagueiro. Certo. Comecei a me destacar, comecei a ser um atleta importante para o clube. Com 15 anos assinei meu primeiro contrato profissional. E aí vem a maior dificuldade da minha carreira, que de 15 para 16 anos eu tenho uma lesão gravíssima no joelho. Aonde eu acabo fraturando a patela e 2 semanas antes eu tinha acabado de assinar meu contrato profissional. Com 16 anos ia ser efetivado esse contrato. Sim, é o limite ali, né, para assinar um contrato profissional. E aí foi a afirmação do que eu queria mesmo. É isso? Você vai passar por isso ou você vai desistir? Quebrou a patela? Quebrei a patela no meio. E aí foi um momento muito importante para mim, onde, claro, a minha família ela esteve do meu lado, veio para São Paulo, Cotia, esteve totalmente ao meu lado, o clube esteve ao meu lado. Eu lembro de um professor, Bebeto de Oliveira, ele foi preparador físico da seleção brasileira, ele era um coordenador da base, um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, porque foi um pai mesmo para mim, onde ele segurou a minha mão no momento mais difícil da minha vida e me ajudou a conseguir de alguma forma eu encontrar o caminho para que eu pudesse sair dessa lesão. Então aí fiquei 10 meses parado. 10 meses, cara. 10 meses parado. E aí gerava muito aquela dúvida, né? Como que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? Muitos médicos me falaram pro meu pai, não me falaram, e meu pai depois, mais pra frente, me contou que dificilmente ele vai conseguir jogar, dificilmente ele vai conseguir voltar, ele vai conseguir performar, enfim, várias essas... Teu pai segurou, não te passou isso? Nunca me passou. Nunca me falou nada. Acreditou que Exato. ia dar certo. E eu foquei nisso, cara. Foquei em trabalhar, em me recuperar e tal. E 10 meses eu voltei, Diegão. Como se não tivesse acontecido nada, cara. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que o médico me entrega um bilhetinho, que era um bilhetinho com um carimbo. Assinado o dia, você está apto para treinar. E um carimbo. Eu vou e entrego pro professor, falo, eu tô apto para treinar. Então tá bom, então ó, vai pro coletivo. Entrei no coletivo. 10 meses parado. Diegão, Vai para a arena. 10 meses. E eu tava como, né? Cheio de vontade. Entrei, arrebentei com o treino daquele jeito e vai. E ali, cara, assim, um processo interrompido por uma lesão e dali foi a minha ascensão e eu fui trabalhando, me dedicando. Claro que eu tinha que recuperar muito do que eu tinha perdido, né? Questão de os garotos tinham evoluído e eu tinha ficado um pouco para trás e tal. E aí foi o primeiro período que eu troco de posição, que aí me colocam de volante porque tinha 2 garotos jogando na posição. E aí eu tive ali um desconforto, porque eu não queria, mas aí me convenceram e tal, acabei jogando de volante. Acabei ficando 1 ano jogando de volante, depois acabei subindo profissional de volante. Subiu de volante. O que você atribui essa questão, sua competitividade? Igual, você sempre se destacou por causa disso. Sim. 10 meses parado, me jogou pra cima e vou competir.
Sempre foi um traço da sua personalidade isso? Como que você explica essa... Sempre foi, Diegão. Eu sempre fui um cara que entregava tudo, cara. Desde a da brincadeira de, sei lá, de baralho, desde a brincadeira de tudo, de tudo. Eu sempre fui um cara que muito comprometido no que eu me propusesse a fazer. Então, isso era uma marca minha desde moleque, muito competitivo e leal ao que eu acreditava. Eu quero ser o melhor naquilo, então eu vou entregar tudo o que eu posso, independente das circunstâncias. Então, isso era algo que eu tinha desde lá de moleque, quando eu saí de Dracena, que fortaleceu ainda mais quando eu tive uma lesão com 15 anos, onde muitos se falavam. Meu pai nunca me falou, mas eu sempre ouvi falar. Ah, será que ele vai voltar? Ah, será que ele não vai ter sequelas? Eu sempre ouvi. Não, meu objetivo era um só. E eu tinha um pacto muito forte com os meus... a minha paixão por aquilo, né? E eu, cara, colocava isso na minha cabeça e ia trabalhando e nunca deixei de fazer isso. Quem então, foi o treinador que subiu profissional? Paulo César Carpegiani. O Carpegiani, peguei ele aqui no Flamengo. Paulo César Carpegiani. Ele que me subiu profissional. A gente colocou... Ele não sabia nem meu nome na época. Ele chamava eu lembro da história bacana. Ilcinho e Marlos eram dois jogadores, cara, muita resenha. E eles começaram a me chamar de Possebon. Possebon era um volante que tinha no Manchester United, Rodrigo Possebon. E aí eles parecia fisicamente? Parecia muito. E aí, Possebon. E aí o Carpegiani um dia me chamou, Possebon. Caraca, a gente subiu e te colocou de volante mesmo. Você jogava de volante. Me colocou de volante. Isso foi algo que me atrapalhou um pouco no começo, sabe? Porque assim, eu sempre colocava isso como uma situação, Diego, que eu me sentia como zagueiro um jogador diferente. Como volante eu me sentia um jogador normal. Mais um. Exatamente. Então isso me incomodava muito. Me incomodava muito quando eu tive essa conversa com o pessoal da base. Na época era o Zé Sérgio, o treinador, que é um cara que eu respeito muito. Um cara que foi ídolo do São Paulo também e tal. E ele, não, confia em mim, você vai potencializar ainda mais o seu jogo. E isso foi muito importante, que me deu uma capacidade de entender o jogo melhor, uma capacidade técnica maior, porque você joga um pouco à frente, você acaba tendo mais dificuldade, então a dificuldade acaba te potencializando ainda mais. É um outro mundo, né, Rodrigão? Exatamente. Você sai de zagueiro para volante, porque ali vem marcador de todo lado. Exatamente, você joga de costa. O zagueiro, ele tá ali, tanto que quando sai de volante para ir para zagueiro, muitos têm sucesso. Já ao contrário é mais difícil, poucos conseguem sair da zaga e para volante, realmente. Perfeito. É diferente. Mas aí você tem o Carpegiani ali, jogou uma passagem extremamente vitoriosa, né, Rodrigão, pelo São Paulo ali. Bastante. Assim, claro que com várias nuances, altos e baixos, exatamente, que faz parte, mas... Peguei uma fase muito difícil do São Paulo, uma fase que vem de anos vencedores de um dos maiores clubes do Brasil, em termos de história, em termos de títulos, em termos de tradição. Exatamente, um time muito grande. Aí eu entro num processo, 2011, que eu subi profissional, anos de muita dificuldade, de eliminações precoces, de falta de títulos, então... eu vou construindo a minha trajetória num momento muito difícil, então as cobranças elas estão sempre ali. Chega um momento que o jogador da base é um dos jogadores que tem mais jogos com a camisa do São Paulo, então você sai de um momento que você não é visado para um momento que você é muito visado, você é uma referência, e isso teve o peso daquele momento, das cobranças, das críticas... E assim, você tem que se acostumar, a gente vive isso dentro do processo e é natural, cara, e isso também foi algo que me fortaleceu muito. Muito. Teve aquele episódio em 2017 que aí te expôs, né, que foi aquele do Jô, quando você admitiu e evitou a expulsão dele, não foi? Foi aquilo ali. Como é que foi aquela parada? Faria tudo de novo? Faria. Toda convicção do que eu acredito, do que eu prego para mim.
E eu sempre deixei muito claro que respeito quem não faça, respeito quem não faça, respeito quem acredita e tem outros valores, outros princípios. Claro que hoje o futebol ele mudou, hoje tem a questão do VAR, então isso influencia de uma outra forma. Mas assim, foi algo muito natural e para mim algo simples e que eu lembro como se fosse hoje, aconteceu e tal, e cara, a gente estava perdendo de 2-0 o jogo e eu tava com a cabeça somente naquilo e aconteceu e eu vi, falei assim, não, Paulo César era o juiz, Paulo César, não, fui eu que pisei e tal, e saí. E o jogo rolou e tal, e quando eu saio no primeiro tempo, começam a me perguntar, eu falei, não fiz nada, e saio. Então isso aí deu uma repercussão muito grande, claro que teve aquela questão de, no primeiro momento, exaltado, no segundo momento, massacrado pelo meio de comunicação, pelos torcedores, alguns, tá certo, outros indignados, porque perdemos o jogo e por todo... A busca por culpados, se agarra em qualquer coisa. E eu já estava vivendo um processo desse, mas assim... Muito convicto, consciência tranquila. Perfeito. Em paz, convicto do que eu tinha feito, não fiz para me propagar em nada, pelo contrário, algo ali muito direto, e a minha reação no momento, isso ficou bem claro e isso passou, mas isso me trouxe bastante consequências dentro do clube, junto com a torcida, e isso foi o começo de um momento onde eu comecei a entender que era um momento de procurar novas situações, uma nova história, construir uma nova história na minha carreira, né? Porque senão aquilo de alguma forma ia não acabar com a minha carreira, mas assim, ia me prejudicar bastante, né? Então, claro. foi isso. Quando se fala desse discurso, caráter, integridade, temor a Deus, muita gente vê isso como um discurso frágil. E, na minha opinião, esse discurso ele é muito mais agressivo, corajoso e ousado do que as pessoas imaginam. Porque você se posicionar e ser correto, fazer o que é certo no ambiente, principalmente do futebol, de extrema pressão, para poucos, velho. É muito fácil você falar, deixar o juiz, tomou cartão vermelho, segue, não vou me posicionar. É muito mais fácil você fazer isso, é muito mais fácil você sair dando entrevista aí, falando palavrão, apelando, pai, tá vendo, revoltado, demonstrando uma revolta totalmente desequilibrada. É muito mais fácil do que você ir lá e assumir a responsabilidade, ou defender quem tá certo, defender os processos que existem, né? Então, esse valor de ser correto, de ser íntegro, de ter caráter, ele é muito mais difícil, ousado e vai ser minoria. Só que o resultado é que chama atenção e que faz valer a pena. Você tem essa situação lá no São Paulo, de alguma forma acaba gerando um problema ali também, mas que te fortalece, que você vem para um clube, né, que foi o Flamengo, depois você sai, você é exaltado, valorizado, reconhecido, e aí você tem o retorno de uma postura positiva como essa, que é impressionante, né, de todas as conquistas e o respeito de todo mundo que joga com você, que é a unanimidade. Então o que vale mais, né, cara? O cara viver algo, fazer o que é fácil, confortável, ou se posicionar, contrariar muita gente, muitas vezes, e permanecer com seus valores. Então essa é a minha forma de ver, que eu enxergo assim em você, cara, e realmente isso aí é uma virtude tua, assim, que é inspirador, mano. Concordo com tudo. E assim, nada como nosso coração e a nossa mente estar em paz do que a gente acredita e do que a gente faz, né? Isso sempre foi algo que eu sempre prezei muito. E é algo que eu procuro ensinar todos os dias aos meus filhos. Independente das circunstâncias, independente do que está em jogo. É o teu caráter, é os teus princípios. Você resolveu tudo daquele momento ou ficou alguém que você ficou magoado com a postura depois daquela situação? Cara, não. Claro que no começo, quando eu saio dali, em alguns momentos eu dei algumas entrevistas e falei sobre isso, né, sobre da mágoa que eu... não digo mágoa, mas... como eu fiquei incomodado de ter sido exatamente tratado da forma como eu fui numa situação que eu tô certo, né? Sim. Então, isso me magoou de alguma forma porque, cara, o clube que eu sonhei em jogar, que eu acredito que eu sempre honrei da melhor forma, sempre fiz o meu melhor. Nas circunstâncias contrárias, eu sempre fui o cara que dei a cara.
sempre, sempre coloquei a minha cara. E em muitos momentos eu fiquei como... E no futebol tem muito isso, né? Cara da derrota. Por quê? Porque quando perde, ele sempre tá lá. Então, e o futebol, ele te coloca, te taxa muito sobre isso, né? Verdade. E, enfim, mas, cara, o amor que eu tenho pelo São Paulo é muito grande. Ele me ensinou muitas coisas. Claro. Ele me apresentou pro futebol, né? De alguma forma. Então, isso foi muito importante pro meu crescimento como pessoa, como atleta, como pai. Então, a gratidão que eu tenho é muito, mas muito grande e, assim, supera qualquer mágoa que eu fiquei, ou, enfim, e faz parte do processo. Né? Com certeza. Por que o São Paulo chegou nessa situação, assim? Hoje em dia é um clube que ainda tá, né, procurando ali reverter esse quadro, mas, caramba, perdeu, né? Era um clube tão sólido. Muito. Você consegue explicar isso, assim? Onde foi que se perdeu? Cara, eu acredito que... as pessoas que estiveram ali no comando, de alguma forma, elas não conseguiram pensar na instituição, né? E eu acho que esse é o maior mal do nosso futebol. E eu tive ali muitos presidentes, né? Eu comecei com o Juvenal Juvencio, que era uma referência para o futebol, um cara que era muito direto, muito convicto no que ele acreditava. Depois passou alguns outros. Teve um caso que quando eu estava, que um presidente sofreu um impeachment na época por algumas coisas erradas, agora aconteceu novamente. Então, assim, passa muito por isso, né, cara? Essa gestão, a pessoa não conseguir entender que ela precisa organizar o clube. Mas é uma pena, cara, é uma pena porque é um clube gigantesco, um clube com uma torcida apaixonada, um clube que, se você for colocar na mesa em questão de história, em questão de títulos, é um dos maiores. Definitivamente. É um dos maiores. E a gente fica na expectativa, cara, torcendo para que isso mude, que volte a ser um time grande, não só... pelos títulos, mas pela grandeza de você construir coisas positivas para o futebol, né? Claro. Porque é um clube que tem muita força para fazer isso. Como o Flamengo, o Palmeiras vem fazendo hoje. Verdade. O São Paulo, ele tem história para fazer isso também. Total. Aí você vem pro Flamengo. Como foi? As primeiras impressões, sensações quando você decidiu vir pro Flamengo? Cara, isso eu sempre procuro falar também. Nunca pensei em jogar em outro clube do Brasil que não fosse o São Paulo, nunca. Eu imaginava que a minha carreira fosse São Paulo, Europa, ou ficar no São Paulo, construir a minha carreira ali e aposentar ali. Quando eu tive a oportunidade, eu lembro até hoje, quando um amigo, eu estava conversando com o Tinga, não sei se é o Tinga ex-jogador e tal, a gente estava conversando. Trocamos muita raça na Alemanha. Cara sensacional, a gente estava conversando e ele abriu essa possibilidade, falou, cara, e o Flamengo e tal? E aí logo em seguida o Fabinho, o Soldado, entra em contato comigo e tal, e aí a gente começa a conversar. E quando acontece, pra mim foi, cara, sensacional. E eu senti uma energia, uma sensação muito boa de, cara, vai ser maravilhoso. A alegria da minha família, de ter acompanhado toda a minha trajetória no São Paulo e ter visto todo o meu sofrimento naquele processo e olhar para mim e ver, cara, a realização no rosto dele de uma nova história ser construída. E foi magnífico, cara. Eu encontrei um grupo sensacional, um grupo com... isso é uma coisa que eu sempre friso muito. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu chego no clube e vocês estavam lá, a sensação que me dava de um grupo faminto por construir uma história positiva. Vocês vinham de um ano que bateu na trave. Sim. Que bateu na trave. E essa era a minha sensação clara, de que, a gente quer construir uma história... Tem que fazer isso acontecer. Exatamente, vitoriosa. Um grupo muito forte, já muito forte, e com a capacidade de trazer ainda mais jogadores. Eu fui a primeira contratação. Sim, com o Abel, né? Exatamente, foi ali dia 23 ou 24 de dezembro que eu fui contratado. Ele te ligou, te chamou, alguma coisa assim? Cara, não tive o contato com ele, porque naquele momento o Abel, ele tinha algumas prioridades que pelo menos estavam saindo na imprensa, e eu tava com uma situação
Na época eu estava com uma situação de fora. E eu estava esperando até o último momento essa situação também. Que era uma situação do Barcelona por empréstimo de 6 meses. E eu estava naquela situação. Então eu estava sempre conversando com o Fabinho. Eu estava falando, Fabinho, eu tenho uma situação de fora que eu quero aguardar. Mas aqui no Brasil a prioridade são vocês. Então eu fiquei naquela questão, mas acabei não conversando com o Abel. Eu lembro que o Abel na época também ele tinha pedido o Dedé e as coisas não estavam acontecendo. Eu lembro que no dia quando aconteceu de não dar certo essa questão de fora do Barcelona, o Flamengo tinha acabado de fazer uma proposta pelo Dedé. E aí eu ligo pro Fabinho e falo, Fabinho, ó, eu tô à disposição e tal, se caso vocês tiverem interesse ainda. E aí ele falou, não, a gente tem interesse. Eu falei, mas uma única questão, eu só saio do São Paulo em definitivo, comprado. Eu não saio por empréstimo. Não, nosso objetivo é esse, tal, enfim. Aí deu certo. Mas uma convicção muito grande, Diego, de que ia dar certo, que eu ia fazer a minha história, que eu ia ser reconhecido pelo meu caráter, pelo meu profissionalismo, pela forma como eu estava disposto a pagar o preço. Então, Total. Com toda certeza, nossa, foi magnífico. O grupo todo, quando você chegou, ficou super feliz pela tua qualidade como jogador e também principalmente porque alinhava muito um líder. Sim. Também mentalidade vencedora que ia agregar muito para tudo que nós queremos construir. O Abel teve uma situação muito legal comigo, eu nunca falei isso, mas eu gosto muito também de enaltecer, porque ele começou, depois terminou o Jorge, né? Mas eu estava numa época de renovação de contrato ali quando ele chegou. Em 2019 assumiu a nova diretoria, com o Landim, com o Braz, com todos, e uma capacidade de poder econômico muito forte de contratar muitos jogadores. Então eu estou ali para renovar meu contrato com o Flamengo, mas tenho propostas muito boas, a melhor dela do Orlando City, né? Sim. Então chegou, financeiramente era melhor, era mais tempo de contrato, era tudo. Traria uma tranquilidade maior para mim, para minha família, né? Em termos profissionais também. E eu cheguei nele e falei, professor, é o seguinte, o que você está pensando? Porque eu via contratação pra caramba, eu tô com essa proposta aqui, e antes de decidir eu quero te ouvir. E ele foi muito homem, cara. Por quê? Porque ele falou assim, Diego, eu gosto de você pra caramba. Como jogador, como pessoa, você é um líder do caramba. Mas assim, eu não consigo me comprometer, você vai ficar aqui, você vai ser tratado como todos, independente da tua história, da tua idade, mas isso pelo lado bom e pelo lado ruim, ou seja, você vai ser cobrado de um jeito, se estiver bem vai jogar, se estiver mal não vai jogar, não importa a história que você tem. Então ele deixou aquilo muito claro. Então se você ficar aqui, os caras estão contratando pra caramba, ele falou, algumas contratações eu pedi, outras eles estão trazendo porque vai reforçar cada vez mais o time, então esse ano aqui vai ser puxado. Se tiver que seguir, segue tua vida. Segue tua vida, assina teu contrato, pensa em você, na tua família, vai em frente. E aí, pô, por um lado, é claro que você gostaria de ouvir, não fica, pelo amor de Deus, eu confio em você. Mas por outro, o cara foi homem, cara. Não, independente do tamanho que eu tinha ali dentro do elenco, dentro do futebol, ele foi homem, ele foi transparente. E eu saí dali, agradeci ele, fui pra minha casa, um pouco mais confuso, eu tinha que tomar a decisão. Mas eu decido ficar por conta própria. Decido ficar, recuso tudo. Meu treinador foi claro comigo e eu adorei muito que ele falou, você vai ser tratado como todos aqui. Se você estiver bem, você vai jogar. Então, eu vou estar bem. Então, Abel, parabéns pelo teu posicionamento, seriedade, caráter. Eu acho que muitas vezes falta isso no futebol, sabe? Independente da grandeza do jogador, clareza. Eu conto com você, eu não conto. A responsabilidade por essa decisão é tua, e você vai ser tratado como todos aqui. Então, ficou muito marcado isso, um grande exemplo e um cara que respeita, que a gente respeita muito, né? Muito. Aí, Rodrigão, ele saiu, você chega, se adapta super bem com todos, com posicionamento assim muito firme, você sempre foi um cara, apesar da tranquilidade que você demonstra, a tua própria postura e linguagem corporal mostra que você é um cara presente, né? Você chega, você tem presença. Eu e o Rodrigo tinha uma situação que era o seguinte, quando começava o jogo, antes de começar o jogo, eu tinha o hábito de cumprimentar todos os jogadores ali dentro do campo ainda, né? Às vezes nem falava nada, só olhava no olho assim. E com o Rodrigo eu falava, Rodrigão, daquele jeito. Porque nós antes combinávamos assim, a primeira mensagem que você vai dar no jogo vai dizer como que nós vamos seguir. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós,
para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega. Trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? Rasga, tipo, vai com toda a entusiasmo que puder. Esse cara na primeira dividida, porque normalmente os caras vão mais devagar, o jogo tá começando, ele atropelava, a bola vinha, ninguém entendia nada. Eu olhava pra ele e ali já subia ainda mais a minha vontade de competir, de jogar. E pro time também transmitia isso, né, Rodrigão? Aquela ali dava certo, né? Pô, muito, cara. Mordia a língua e bora. Joga. Sensacional, cara, sensacional. Pô, tempo bom, né? Tempo bom demais, cara. Era sensacional, mas um grupo sensacional, um treinador que, né, Abel, logo em seguida vem o Mister, assim, mas o grupo em si, um grupo apaixonado pelo que faz, apaixonado por vencer, por conquistar, por se desafiar, né, cara? Eu acho que essa é a grande diferença. Quando você encontra essas qualidades num grupo, fica imbatível, cara. E aí vem toda a qualidade do treinador de potencializar todo o grupo. Eu acho que aí fica difícil de ser batido, né? Rodrigão, vamos falar de alguns assuntos que nunca foi falado ainda naquela época de 2019. Foi muito legal. Começando pelo teu primeiro dia, a primeira semana ali com o Jorge. Você já falou aquela, não? Nunca falou? Não, nunca falei. Fala pra galera, fala aí. Foi sensacional. Você ficou bravo, hein? Não, fiquei. Poucas vezes eu te vi bravo daquele jeito. Falei, rapaz. Fala aí. Assim, primeiro o Jorge, ele chega e a forma como ele age com a gente, né, de confronto, e o atleta, e eu sempre procuro falar isso porque o atleta, ele não gosta de ser confrontado. Poucos, eu vi poucos jogadores que gostam de ser confrontados. Por quê? Porque você sai da sua zona de conforto e ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. Mas é necessário. E ele sabia fazer isso com maestria. E o Jorge, ele era um cara muito direto e reto no que ele queria. Se é para fazer isso, é isso. Não é um passo para cá, nem um passo para lá. Então isso era algo que me encantava. Por quê? Porque eu sempre fui um cara muito perfeccionista, né? Ao extremo de querer fazer exatamente o que tem que ser feito. Se é dessa forma, é dessa forma. E eu lembro como se fosse hoje, né? A gente fazendo um trabalho reduzido, e Renezinho, né? Eu lembro do Renezinho. O cara dá um chute, o René meio que trava e a bola vem meio que rodando. E eu abaixo assim, vou tentar dar uma escorada pro goleiro e a bola pega no meu ombro e a bola cai no meio da área. O Gabi, eu acho que o Bruno pega, chuta. Eu nem lembro se sai o gol ou se não sai, né? Eu acho que não sai o gol. Foi um lance perigoso pra ele. Aí ele apita. Foda-se, caralho. Você tá a jogar PlayStation, pá? Primeira semana dele. Tás a brincar comigo, pá! Tás a jogar PlayStation! Aí, eu fico maluco. E aí ele imitou, né? Ele imitou assim, o jeitinho dele. E ele era fogo, cara, porque aquele jeito dele irritava, né? E eu, puto da vida, bravo, cara. E aí acaba o treino e eu saio bravo. É muito difícil, né? Muito difícil eu perder a linha, assim. Muito difícil. Não, mas você falou, perfeccionista, pra qualquer um já é. Mas quando você tá errado, eu também, pô. Exato. Você tá errado, o que você tá fazendo? Tá bom que você já... Exatamente. É difícil, né? E aí eu lembro, eu entro na fisioterapia e você tava do meu lado. Eu tava aqui, ó. Eu deitado fazendo fisioterapia, você sentou aqui. Eu vou pra cima desse velho. Eu vou pra cima dele. Esse cara, pô, brincadeira, ele tava falando. Mas aí o que acontece logo em seguida que é muito bom, né? Fala aí. Cara, e aí o cara ele tenha o entendimento de de ir pro confronto, de dar a dura, enfim... Mas ali também vem com aquele carinho, a demonstração de respeito e de mostrar o que você tem que fazer, né? E aí ele vem com o quadrinho, mostra, eu quero que você faça isso. Então, de alguma forma, ele conseguiu tirar toda aquela insatisfação minha,
raiva, né, naquele momento que a gente fica cabeça quente. E explicar, Mas- tipo, não é nada com você, Rodrigo. É só com... Exatamente. Foi muito bom, porque eu tava na maca, e você imagina, esse cara brabo, não, que não sei o que, pra cima dele, não é possível, revoltado. E eu olho o Jorge Jesus entrando. Então o Rodrigo, no primeiro momento você não tava vendo ele entrando com a pastinha tática. Sentou do lado, encostado no Rodrigo, assim. E ele também sentiu, né, que eu tava falando dessa situação. E ele encostou e olhou no olho do Rodrigo, assim, e falou: qual o problema? O que não estás a entender? Ele começou a explicar tudo taticamente. Exatamente. E vocês chegaram num acordo rapidamente. Eu acho que Ali já isso passou. é lealdade, cara. é lealdade. E nós tínhamos isso como característica ali, tipo, tá errado. Ei, você não deve fazer isso. Chegar na hora, treinar mais intensidade. Para de fazer isso, né? Perfeito, Reunia lá na salinha de imprensa. Perfeito. Lá. Falou, Era aqui não, meu irmão. exato, Aqui não. direto e reto e olho no olho. Eu acho que isso não... Cara, isso não tem preço, não tem preço. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe do teu compromisso. E essa era a grande diferença daquele grupo, né? Em termos de cumplicidade, de cada um saber o teu dever, cada um saber a tua responsabilidade. Você vai ser cobrado pelo grupo e pelo treinador, pelo que você faz, estando certo, estando errado. E assim, isso fez toda a diferença, né? Para que a gente formasse um grupo, uma família, Sim. que aí vem todos os outros fatores, né? Os títulos, as conquistas, o reconhecimento e uma história sensacional. Cara, sabe que eu gostaria muito de ter filmado? Que ia ser uma série que, caraca, eram as nossas reuniões, vídeos depois dos jogos. Aquilo era maravilhoso, mas, cara, era o bicho pegava. É o que você falou. Do confronto. Só jogador. Caraca, não, tinha um time de capitães, né? De líderes. Muito. E esclarecido. O Jorge provocava, dava explicação e nós éramos bons alunos, né? Porque estudava aquilo e fazia certo. Então, quando ele confrontava, às vezes ganhava jogo, né? Ele chegava, isso aqui, pá, o que estás a pensar? O jogo ganhou ou perdeu, ele sempre tirava do resultado, da emoção. Vamos aqui para o que nós combinamos, para a nossa estratégia, nossa metodologia. Vem aqui, não quero saber quanto está o jogo. Só que de lá não ficava quieto, né? Falava com você, peraí, mister, eu mesmo. Mas você tinha falado que era... E aí começava o debate ali, que aquilo era interessante, né, cara? A gente ganhava muitos jogos ali, né? Ali. E outro, como isso enriquece o grupo, a tua mentalidade, a forma como você pensa, como isso faz você crescer, faz você chegar num nível muito maior, né? E eu via isso, cara. E é o que eu mais sinto falta. Passou esses momentos ali com outros treinadores. Em alguns momentos nós tivemos isso. Depois eu saio do Flamengo, vou para outro lugar. Pouco se via. Né? Agora eu trabalhando de um outro lado também, você vê o pouco também. E eu acho que isso é muito necessário, cara. Muito necessário, porque isso aí faz você aprender. Muitos jogadores e só voltando, dentro do grupo tem também os que não gostam de se expressar e se você tem jogadores que você consegue falar, consegue argumentar, você ainda potencializa esses outros que também não gostam de falar. Sim. Né? E eu acho que isso é importante, porque o Diego é um cara que ele se expressa muito bem, mas tem jogadores que não se expressam tão bem, às vezes tem um pouco de vergonha de falar. Mas, cara, o que você tá perguntando e você tá argumentando, você tá potencializando muito. Isso, esclarecendo às vezes as coisas pra ele, né, Rodrigão? Exatamente. Não, é muito verdade o que você tá falando, porque, nós fizemos um jogo treino na Gávea. Depois daquele jogo treino na Gávea, que foi o nosso primeiro teste com o Jorge, nós temos um vídeo daquele jogo. Exato. E aí nós estávamos falando sobre isso e teve um momento que o Rodinei, por exemplo, queria saber algo. Só que ele falou, não, Pig, que ele me chamava de Pig, sentado no meu, não, Pig, não vou falar não, ele é bravo. Exatamente. Aí eu falei, quê? Vou falar, meu irmão, tem que entender. Se você tá com dúvida, eu não conseguia responder o que o Rodinei tava me falando. Então alguém tem que responder, não pode ficar dúvida aqui, vou perguntar. Só que eu também falei, cara, como é que esse cara vai reagir, né? Beleza, ele começou a bater, confrontar o Rodinei. E eu falei, mas mister, treinou isso, fez dessa forma.
Aí eu acho que é uma das explicações também do treinador. O treinador tem que ter conteúdo, tem que ter personalidade. Porque você imagina um grupo de jogadores que entende que os caras são grandes e te confronta e vai pro debate. Se você não tiver o conteúdo pra convencer, você já chuta o balde logo. Eu sou treinador, fica quieto, não pode falar aqui, que não sei o que, vocês estão se achando grande demais. Perfeito. Não é isso. Quando eu pergunto pra ele, ele olhou assim, falou, mas qual é a dúvida? Volta o vídeo lá. E aí voltou, de alguma forma eu confrontei ele, volta o vídeo, passa de novo. Rodinei, o que é? Qual o problema? Não, aqui você não fala. E algumas vezes ele até falou, não, aqui você tem razão. Mas em outras, isso é muito importante, né, cara? É muito importante faz acontecer. toda a diferença para você. E outra, as coisas bem claras, né? Isso era a maior qualidade dele que eu via, né? Além de ser um líder top, mas um cara que ele deixava muito claro, é aqui. É isso. Então, você dentro do jogo, dentro do treino, você já sabia o que você fazia de errado. Você já sabia. E você sabia que você ia chegar no vídeo, meu amigo. Tem uma vez que ele falou pra mim. Cara, foi a pior ali, ele podia ter gritado comigo. Caramba, eu tô no meio do treino, ele no meio do campo só olhando, porque o treino coletivo ele só ficava olhando, né? Ele ficava, como é bonito isso, Tupá, como jogam vocês jogam muito bem. E aí eu fiz um movimento dali, meu volante saiu, eu tinha que cobrir, só que isso que você falou, eu fiz errado, eu saí, falei, caraca, não era pra cá. Aí ele só fez assim, estás a fazer, pá, estás a fazer. Ele, no meio baixinho, no meio do campo. Eu falei, cara, o cara se sente um perdido, né, velho? O cara falou... Mas são situações que provoca, que desafia e que fez a gente ali cada vez melhor e mais vencedor, assim. E, cara, você foi um cara ali, um líder, né, que definitivamente fez toda a diferença. Mas, dentro dessa trajetória do Flamengo, foram vitórias e também muitos desafios, e entre eles, lesão. Né? Você teve que lidar com isso, cara. Como foi isso pra você, Rodrigão? Esses momentos de lesão, cara, quando você tava bem, sentia... Qual eram as tuas sensações ali? Assim, foram momentos bem difíceis. Claro que o que eu tive lá, mas com 15 anos, foi de alguma forma um início para que eu pudesse entender um pouco mais profundo, né, o que era uma lesão grave. E as minhas lesões, elas sempre foram graves. Eu tive poucas lesões musculares. Também as que eu tive também foram sempre bem sérias. Mas, assim, eu sempre procurei, Diego, concentrar no que estava no meu controle. No que estava no meu controle. Porque, assim, claro que teve momentos muito difíceis, onde eu ficava me perguntando muito, mas por quê? Por quê? E você me conhece, né? Eu sempre fui um cara que trabalhei muito, sempre fui um cara muito dedicado no que eu tinha que fazer e pós-treino, né? Para que eu pudesse preparar o meu corpo e deixasse ele o mais capacitado para executar o que eu precisava. Sempre fui um jogador de força, um jogador de contato, então eu precisava disso. E em muitos momentos eu ficava me perguntando, claro, cara, mas por quê? O que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, por que comigo? Isso, aquilo. E isso, em alguns momentos, isso aí acabou me prejudicando muito, sabe? Porque eu comecei a minha cabeça começou a entrar num parafuso muito grande, sabe? Mas assim, chegou um momento que eu parei de me perguntar, e aí foi um momento onde eu mais me conectei com Deus, mais me conectei mesmo, mais me aprofundei, mais senti a necessidade, né? E isso é um mal nosso que a gente só vai procurar quando a gente precisa, né? E foi um momento onde eu consegui, de alguma forma, ter a paz interior para que eu pudesse trabalhar minha mente, ter a paciência de focar no que estava no meu controle, de continuar trabalhando, me dedicando e fazendo o que eu pudesse, né? Mas com toda certeza foi momentos muito difíceis, cara, porque quando eu tive ali em 2020, meio de 2020, quando eu tive um novo trauma no meu joelho, que foi nesse joelho que eu tive a fratura com 15 anos de idade, e ali acarretou todas as minhas lesões, novamente, principalmente nesse joelho. O que mais complicou em cima disso foi a minha forma de pensar, cara. Eu sempre fui um cara que, eu tô com dor, não importa.
Eu sou mais forte do que a dor. Isso, de alguma forma, isso aí, claro, isso é importante que nós tenhamos essa força interior nossa de falar, cara, não, eu vou porque eu vou superar isso. Mas também tem um preço que a gente paga. Você lembra que nós conversamos sobre isso dentro do avião? Eu tava voltando de um jogo e eu acho que não sei se você machucou esse jogo e eu sentei do seu lado e eu tava conversando sobre isso com você. Falei, Rodrigão, cara, você é muito forte, velho, muito mesmo. Nós víamos, caraca, esse cara é um monstro. Machuca, recupera, vai com dor, joga bem, porque sempre tem uma performance boa. Caraca, nós que sabíamos dos bastidores, né? O cara performando como se estivesse no auge, no ápice físico, né? E não tava com dor, muito forte, mas eu falava, cara, até que ponto, né, essa tua maneira de pensar, ela pode também passar, de te prejudicar, de você lidar com uma dor muito forte, de realmente fazer mal pra tua saúde. Eu lembro, nós conversamos sobre isso, obviamente foi muito mais positivo do que negativo, essa é uma maneira de pensar, mas então faz sentido. Em algum momento isso aí também faz sentido. Com fez certeza. com que você passasse dos limites. Com certeza, passei totalmente. Em muitos momentos eu não tinha mínima condição de jogar, mínima. E eu, não, eu vou jogar. Não, eu vou jogar. Daí uma questão minha, assim, de eu pegar e colocar o trabalho e colocar o meu objetivo em primeiro lugar, esquecer da minha saúde, esquecer do que isso vai acarretar e de alguma forma eu paguei um preço muito alto. Vou falar que eu me arrependo? Não. Poxa vida, tua carreira foi brilhante, cara. Eu não posso falar isso porque, cara, eu sou muito grato. Eu cheguei muito mais longe do que eu acredito que o meu corpo ele suportava. Muito mais. Pra quem ouviu lá na base que nem ia voltar a jogar, Exatamente. O cara ter multicampeão, Exatamente. Seleção brasileira. E vou te falar mais, quando eu tava ali no final ali da minha carreira, eu lembro uma conversa com meu pai e voltando naquela conversa que falaram pra ele que dificilmente eu voltaria e tal, isso. E um médico pegou e falou pra ele, o Rodrigo ele vai jogar no máximo até os 28 anos. Eu joguei até os 31. Então assim, eu passei um pouco mais. Passou bem, 3 aninhos. Passei bem. Mas enfim, com toda certeza em alguns momentos eu passei do limite, mas assim, sempre com a minha convicção de entregar tudo que eu pudesse. Eu entreguei isso, me dá uma paz muito grande de falar assim, cara, eu parei de jogar cedo, eu assisto os jogos, eu falo, cara, dava, né? Pela minha qualidade, mas pelo outro lado eu vejo, não dava porque hoje o futebol ele mudou completamente. A gente estava tendo uma conversa dessa esses dias. O futebol hoje é outro futebol. Olha só. Fisicamente, intensidade. Hoje você vê um atleta com 2.000 metros de intensidade. De alta intensidade no jogo, é muita coisa. Jogo, cara. Se o cara corre 10, 11 mil, né? 11 km, Exato. 2 km só de alta. Alta é passando de quantos? 28 eu acho que ou 30? Eu acho que é 26, 26 por aí, né? Por aí. E já é considerado alta intensidade, Cara, ou seja, o ritmo é lá em cima. É muito alto, muito alto. Né? Então, assim, é muito difícil você conseguir estar ali naquele nível e nós, como fomos jogadores de alto rendimento, cara, a gente não aceita. A gente não aceita estar abaixo. Então, mas enfim, sou muito grato, cara. Muito grato pelo que eu construí, pela forma como eu direcionei a minha carreira, a minha vida. Poxa. Sempre lutando pelo meu pão de cada dia, acreditando que eu posso, né? Mas assim, vale a pena. E esse é um recado que eu deixo para os atletas, assim, cara, você entendeu o teu limite, hoje o futebol, ele hoje não, já há um bom tempo está trazendo isso, né, de você ter o teu preparador físico, de você ter o teu fisioterapeuta. Não, procura que isso é importantíssimo. Quanto mais cedo, melhor, né? Mais cedo, mais... Vai lá na frente. Exatamente, vai te potencializar, vai cuidar mais da tua saúde, vai deixar você mais preparado para que você chegue numa certa idade e você esteja em melhores condições. Acredito que se eu tivesse tido isso antes, eu só pensava em treinar, só treinar. Eu era um obcecado por treino.
mas eu não pensava em me cuidar. Em me cuidar, eu digo, de ter um fisioterapeuta. Isso foi por falta de conhecimento, não foi porque eu não quis. Nunca tive um direcionamento nisso. Você precisa de um fisioterapeuta particular, alguém que vai estar na tua casa, que vai cuidar de você. Não, eu pensava que só o treino ia me colocar em alto rendimento. Não, o descanso, o cuidado também vai te colocar no alto rendimento e mais preparado que os demais. E eu não tinha isso, eu não tinha esse conhecimento. Então acho que isso também acabou me prejudicando bastante. Cara, mas o que você falou, uma carreira brilhante, vitoriosa, encerrou com 31 anos, deu para ver a leveza, né, como você encerrou esse ciclo e seguiu para um próximo, né, que foi 2025 aí, esteve junto na comissão do Felipe. Como que foi essa experiência para você? Cara, experiência muito legal mesmo. Assim, eu e o Felipe, a gente sempre teve uma conexão muito grande. O Felipe, eu e ele, a gente sempre falava que íamos trabalhar juntos. Eu lembro. Horas e horas debate do café da manhã. Exatamente. A gente ficava falando da tática, do movimento do último jogo. Exatamente. A gente sempre teve essa conexão e a gente sempre falava. Enquanto eu estava jogando, quando eu fui pro Grêmio em 2024, eu fui pro Grêmio e a gente sempre falava e eu sempre mandava mensagem para ele, elogiando, dando parabéns e tal. Ele, tá faltando você. Então ele sempre deixando as portas abertas para no momento que eu parasse, eu estivesse junto. Legal. E assim, claro que as coisas foram acontecendo. Em 2000 eu terminei o ano ali no Grêmio, acabei não renovando. 2025 aparecendo algumas possibilidades, mas nada que me agradasse. Até que eu recebi o convite do Flamengo, do Felipe, e assim, foi uma decisão muito rápida e eu já estava com esse pensamento em, cara, eu preciso ir para um próximo passo. E aí apareceu a oportunidade que, nós não podemos fechar a porta e falar, não é agora, não posso, não tem como você não aceitar um convite do Flamengo, um convite de um treinador promissor como o Felipe, de um amigo pessoal, de um cara que eu respeito e tenho um carinho muito grande. E quando teve esse convite, junto com o Flamengo, eu aceitei e assim, aí entra numa nova fase, tudo novo, tudo diferente, onde você vai precisar entender como funcionam os processos. Você passa de você aprender, de você estar sendo ensinado muitas vezes por alguém, de você agora ter que passar uma informação. E como você passa essa informação? De você conseguir ser convicto no que você acredita, de você conseguir passar uma mensagem clara, né? Não, é dessa forma. Mas por que dessa forma? Né? Então você ter a convicção... Você é confrontado lá. Exatamente. Você ter o conteúdo, de você ter... Sim. Então isso para mim foi um aprendizado muito grande de eu me desenvolver e eu ter ali o Felipe do meu lado, ter o Ivan, que é o outro auxiliar também, de poder me ajudar, de poder dar o suporte, o próprio Diogo, que era o preparador físico. Então, assim, foi muito bacana, cara, muito bacana, aprendi muito, entender todo esse processo, poder contribuir de alguma forma, poder ajudar no dia a dia, de poder mostrar o que eu aprendi ao decorrer da minha carreira e poder transmitir isso. Então, assim, foi, cara, sensacional. Qual foi o maior desafio o que você mais se orgulha desse ano aí, dessa temporada de 2025? Cara, o maior desafio para mim, assim, eu entrar dentro de um processo em andamento, isso para mim foi um desafio muito grande, é algo novo que eu não dominava, hoje eu sinto mais confortável. Agora, para mim, a maior dificuldade é eu conseguir transmitir o que eu acredito. Para mim isso aí foi o mais difícil, Diegão. O filho virava para mim, eu preciso que você monta a bola parada. E aí? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. E aí? Como que eu vou montar? Como organizar, convencer. Exatamente. Cara, analisei o time adversário,
vi que ali tem uma fragilidade e eu tenho que montar em cima daquilo. Então, e como que eu vou montar? Quais são as peças? Aí eu tenho o Diego, eu tenho o Rodrigo, eu tenho o João, eu preciso montar, o Diego é o cara que vai ser o cara livre. Eu acredito no Diego, que ninguém vai estar marcando o Diego, então o Diego vai ter que atacar ali. Então a gente vai ter que trabalhar para que bloqueiam e para que ele ataque. Então assim, eu vi isso um pra vídeo mim que foi emocionante do gol da final da Libertadores, que você tá meio, quando a bola saiu do pé da rasca, você tá levantando, como se você soubesse que ia ser gol. Isso foi como foi aquilo? Foi bem legal, cara, bem legal. Assim, as nossas conversas, né, ali, eu passei pro Felipe o que eu acreditava que seria um ponto que a gente pudesse explorar, mas o nosso principal objetivo naquele momento, a gente sofreu muito com o Palmeiras no Brasileiro, que eles bloquearam nossos 2 últimos homens e atacaram ali as costas, entre o nosso último zagueiro e o nosso lateral. Eles atacaram ali com o Gustavo Gomes, em alguns momentos o Murilo. E a gente sofreu, e uma coisa que eu deixei bem claro para o Felipe, filho, a gente precisa treinar e a gente precisa potencializar os nossos jogadores para que eles não sejam surpreendidos de novo. Porque eu acredito que eles vão executar a mesma situação, porque deu certo. Sim. Eles não fizeram gols, mas deu certo. Então vamos treinar em cima disso. Ofensivamente, eu não vou treinar ofensivo, eu vou treinar só defensivo, que eu quero potencializar. Ofensivo, eu vou montar a estratégia, eu vou te passar e juntos a gente vai entrar num bom senso para que eu possa passar essa informação para eles. Ó, a gente vai atacar aqui. Então eu quero potencializar o nosso tempo somente na defensiva. E aí a gente treinou defensivamente, não treinamos ofensivamente. E eu estudando, olhando junto com o pessoal ali da análise, que eu tinha um analista, tinha o Marcinho, que era um cara que ajudava também na bola parada. E a gente ali estudando, e eu falei, cara, um cara vai estar livre, um jogador nosso vai estar livre. E eu acredito que vai ser, tinha uma dúvida entre jogar Danilo ou jogar o Léo Ortiz, porque o Léo estava voltando de lesão. Vai ser um dos dois. Caraca, velho. Um dos dois vai ser o cara livre. Eles marcam só marcam assim e tal, esse cara vai ser o cara livre. Tá bom, e a gente vamos usar os bloqueios pra gente atacar essa zona. Aí definiu pelo Danilo, você vai ser o cara livre, eu quero que você ataque a zona. Você vai encontrar, aí é a percepção do jogador. Você passa a informação e aí é a percepção do jogador. Claro. Jogador de alto nível, jogador de seleção, mas aí o que eu quero potencializar? O gol foi do Danilo. Mas o trabalho foi de todos, cara. O trabalho foi da equipe. De você ver o Jorginho, de você ver o Carrascal bloqueando. Tem uns que movimentam para atrair a marcação, Exatamente. Tem uns que bloqueiam, um que chuta. Perfeito. É um trabalho em todo. É maravilhoso, arrepia, velho. Você passa a informação, cara, aqui. E eles encontram as soluções. Um título. Né? Arrasca, a batida, cara... Encontra o Danilo, encontra ali o homem livre, nesse ponto, aqui. E aí ele encontrar a batida, o Danilo encontrar o tempo certo. E aí, um escanteio antes, o Danilo faz o movimento e passa da bola. O movimento certinho, ele passa da bola. Aí a percepção do Danilo. E ele me falou, Rodrigo, quando eu passei da bola, eu fiquei comigo. Calma. Antes do Arrasca bater, calma. E ele foi esperando. Quando a batida veio, eu saí. E eu pego ela no ponto certo. E aí é uma característica do cara, do entendimento do cara, de ele... Altíssimo nível. Exatamente, de ele saber o momento certo, enfim. Isso é gratificante demais, de você montar junto com a tua comissão um ponto e você ver que o jogador, ele acreditou no que você falou, que é aquele ponto que a gente falou. De ele acreditar, cara, você vai ser o cara livre, essa zona é uma zona que a gente pode atacar, e ele acreditar, e ele foi acreditar naquilo e as coisas acontecerem por mérito deles de eles entenderem que vale a pena acreditar no que a gente fala. Então, isso aí pra mim foi inúmeras vezes. Claro que o gol da Libertadores a gente fica sempre, porque, cara, um título, uma coisa tão importante, mas assim, pra mim isso aí foi muito gratificante, de ver eles acreditarem no que você tá falando. Muito claro que é legal. muito difícil, bola parada é algo bem difícil de se trabalhar. Pouco tempo, algo cansativo, não é algo prazeroso, não é. Pro jogador. De você ficar ali, de você, então...
Muitas vezes muito mais pelo vídeo, por mostrar, por identificar, de chamar ele e falar, ó, aqui, ó, esse ponto, vamos atacar aqui. Poucas repetições, mas que fique muito claro na cabeça. Exatamente, que fica claro. Então, isso pra mim foi gratificante, cara. E aí encerra esse ciclo do Felipe, da comissão, e você decide sair. Felipe saiu em paz com a decisão, muito convicto assim em relação a isso. Como foi essa decisão para você? Cara, muito convicto. Eu cheguei com o Felipe, ele me liga junto com o Flamengo de aceitar, né? De fazer uma análise e ver, não, o Rodrigo pode ajudar. Ok. Então, uma conexão entre o Felipe e a diretoria do Flamengo, de ter esse convite. Mas, assim, eu tive duas conversas. Uma com o Felipe e com o Boto, que eu falei a mesma coisa para eles. A partir do momento que eu não estiver entregando, Felipe, independente da nossa amizade, você é um amigo, um irmão, independente da nossa amizade, seja sempre direto comigo. Eu vou sair e a nossa amizade vai continuar mesmo. Esse é o primeiro ponto. Falei a mesma coisa pro Boto. Boto, quando a partir do momento que eu estiver fazendo alguma coisa que não esteja agradando, ou que não esteja ao nível do Flamengo, ou que eu não esteja entregando, eu quero que você me chame, olhe no meu olho e me fala, e se tiver que eu sair, eu vou sair em paz. Outro ponto que aí eu falei diretamente pro Felipe, eu tô indo por você, pelo Flamengo também, porque é um clube que eu amo, mas você me liga, me pediu a minha ajuda nessa questão da bola parada, eu estou indo, a partir do momento que você sai, eu saio junto com você. Então é algo claro. E assim, a gente acaba, no mundo que a gente vive, e ainda mais hoje, eu acho que a palavra, ultimamente, ela não vale muito, né, cara? Para muitas pessoas. E isso é algo que me deixa muito triste, né? O contrato vale, o papel vale, assinado, mas a palavra não vale. Não, para mim o contrato vale, mas a palavra vale mais ainda. O que eu falei, para que eu possa dormir em paz, para que meu filho olhe para mim e sinta orgulho de mim, a minha família. Cara, não tem como ser diferente, Mas também, o outro lado, você também saber enaltecer e deixar a tua gratidão ao clube que te recebeu tão bem. E aí a minha questão de eu pegar meu telefone, eu ligar para o presidente e agradecer e dizer para ele da gratidão que eu tenho, de ele ter aberto as portas do Flamengo novamente para mim. Que legal. Né? Porque quando eu cheguei lá, ele me recebeu, ele foi no vestiário, me deu a mão. Legal. E disse do prazer e da satisfação do Rodrigo estar lá. Muito então bom. Isso é algo que me deixa também muito feliz, pela história que eu tenho no Flamengo e não só pelos títulos, mas pelo que eu deixei lá, que foi o respeito, né, o trabalho, a dedicação. Então foram Como foi duas situações. A resposta do presidente aí, se você se sentir confortável em falar aí nessa conversa? Assim, ele me convidou, né, para permanecer, que o pensamento dele era ter uma comissão permanente no clube e tal. Uhum. Assim, agradeci porque, cara, para mim é uma honra muito grande. Mas é que, cara, a palavra para mim ela é uma só. Eu falei, presidente, eu não posso, vai contra os meus princípios. E eu acho que isso para mim é inegociável. Então eu agradeço do fundo do meu coração, mas eu vou sair junto com o Felipe, enfim. E ele agradeceu e as palavras dele foi assim, que as portas sempre estarão abertas, e isso eu fico feliz porque é um clube que eu amo, é um clube que a minha família ama, meus filhos são flamenguistas, enfim, a minha história dentro do Flamengo ela é maravilhosa, não só pelas conquistas, pelos títulos, mas por tudo que eu conquistei lá dentro, as amizades, o respeito das pessoas, e isso para mim é o que mais importa. É por essas e por outras que eu falo, né, que o caráter exige muita força, muita coragem. Então, assim,
Parabéns pela sua postura sempre, eu sempre te falei, nunca deixei de falar, né? Procuro sempre reconhecer aquilo que eu admiro nas pessoas ao meu redor, fui treinando e praticando isso, porque a gente vai se tornando melhor, se inspirando em pessoas como você. Então, parabéns pela tua postura. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o BAP também, com o presidente, pouca coisa no evento que nós nos encontramos ali, e nós, como temos esse perfil de liderança, de agregar, a gente vê muitas vezes que, cara, tá todo mundo querendo o mesmo objetivo, né? Gostaria de colocar mais essas pessoas em harmonia para que consiga o resultado, porque no final a gente vai se desentender e a gente se acostumou com isso. O que você falou pro Felipe, não era difícil pro Felipe falar se você não estava fazendo um bom trabalho, porque no campo ele te falava, você também falava para ele, nós sempre falamos entre nós, falava, cara, não tá bem, você não tá treinando com intensidade, você tá fazendo um movimento errado, você tem que sair junto, você tem que acreditar. Nós falávamos isso, Perfeito. né? E eu acho que é muito isso, você se desentende com o presidente ou com o dirigente, com quem for, mas no fundo fica o respeito, admiração, de alguma forma fica o resultado, a instituição Flamengo ser mais vitoriosa, isso que é o mais importante. Então, fico feliz que você tenha tido essa conversa, a gente que tem esse carinho especial pelo Flamengo vai sempre fazer de tudo para contribuir, né, Rodrigão? De alguma forma você contribuiu muito. Com certeza. Muito obrigado. Para finalizar aqui, eu continuarei aqui muito tempo, mas eu queria que você falasse família. O que representa para você? Minha base. Eu sou um privilegiado de ter uma esposa tão presente, tão especial na minha vida, onde juntos construímos uma família maravilhosa. E o Rio de Janeiro, ele simboliza muita coisa para mim, né? Porque aqui eu casei com a minha esposa, aqui nasceu os meus 2 filhos. Então, essa cidade, o Flamengo, ela é muito importante. É o significado de família para mim, né? Então, enfim, sou muito grato, cara. Muito grato por tê-los, por ter eles ao meu lado em todos os momentos. Também falo da parte dos meus pais, pela forma como eles me criaram, pela forma como eles direcionaram a minha vida, e eu sou muito grato. Tenho meu irmão também, que é um cara que está sempre ao meu lado. Muito, cara, tua família é linda. Estamos sempre juntos, é uma referência para mim também, uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípios. Sim. Que procura... Rafael. Exato, Rafa, trabalhar, se dedicar... enfim, então eu sou como eu digo, um privilegiado por ter uma família tão abençoada que eu amo tanto. Parabéns, meu irmão. Aqui você foi escolhido 10 e faixa de hoje como atleta, como pessoa que transmite essa mensagem, como nós falamos aqui, de valores, cara. Parabéns. Obrigado. Você foi nosso 10 e faixa. Eu quero saber quem é o 10 e faixa da sua vida. Receba aqui o teu troféu e responde para nós. Não posso, não tem outra pessoa que eu possa dizer, é o meu pai. Teu pai. Meu pai é a referência de sonhar, de acreditar, de persistir. Ele sonhou junto comigo. Claro que eu poderia dizer meu pai e minha mãe, mas assim, eu digo meu pai pela forma como ele, muitas vezes ele entregou, ele deixou um pouco a vida dele de lado para ele seguir os meus passos, para ele acreditar junto comigo no meu sonho. E muitas vezes mais do que eu, né? E então ele viveu junto isso em todo o tempo. Hoje eu vejo ele... Não assiste mais futebol. O joelhão dele tá melhor? Como é que tá? O joelhão dele tá um pouquinho pior que o meu. Não assiste mais futebol? Não assiste, Camisa. Não assiste. Ele meio que perdeu um pouco, sabe? Depois que eu parei de jogar, ele... assim, ele assiste um jogo ou outro e tal, mas às vezes eu digo pra ele, cara, e aí, pai, tá assistindo? Não, filhão, tô não. Ele meio que perdeu um pouco sabe, aquela paixão que ele tinha assim, a verdade é que ele fala, filhão, a minha paixão era ver você jogar, eu desfrutava vendo você jogar, tua paixão pelo futebol, a forma como você jogava. Aí ele brinca, não vejo mais zagueiro igual você não vejo. Ele brinca, não vejo essa zagueirada aí, realmente tá, não vai ser pelo fácil, amor de não, Deus. Irmão. Pô, você viu aquilo e tal. É torcedor, né? Torcedor fanático. Mas assim, ele é o 10 e faixa da minha vida. Parabéns pela história, até breve. Espero que a gente possa se ver aí
cada vez mais. Bom que você tá por perto, um amigo. E vamos jogar aquele truco, né? Quando der. Ver se... Tênisinho. Tênisinho, vai sair esse tênis. Não saiu essa semana por causa da chuva, mas vai sair em breve. E te levar, te arrastar pro futebol também. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado pela tua participação. Obrigado por tudo que você e conte comigo sempre. Eu que amo, agradeço. Rodrigão. Pô, você mora no meu coração, você e a tua família. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que Deus abençoe muito aí teus projetos. Amém. A gente sempre está acompanhando, sempre torcendo em oração por você e pela tua família. Obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. 16 episódios nessa terceira temporada. Uma pessoa mais inspiradora que a outra. Acho que vocês puderam sentir aí aquilo que eu quero transmitir, né? De dar protagonismo para os comportamentos, principalmente para o lado humano, e aprender, obviamente, com o talento de cada um, né? Foi uma temporada maravilhosa, mais uma, a terceira, que nós nos esforçamos aqui ao máximo, eu e toda a minha equipe Alobi, com Luana, com a Amanda, Paloma, que me ajudava aqui a fazer os estudos dos convidados, Bernardo, meu parceiro, Leonan, Dani e tantos outros, toda a equipe Alobi, muito obrigado por ajudar a concretizar esse projeto, fazer e torná-lo realidade. Nós somos exigentes aqui com os nossos convidados e isso faz uma seleção ainda muitas vezes desafiadora, né, de bater a agenda, de fazer tudo acontecer, mas nós conseguimos. Mais uma vez, muito obrigado aos parceiros que de prontidão atende, sabe, e impulsiona e potencializa esse projeto, BTG Pactual, Tecla T, do Rafa também, a própria CLI, como eu já falei. Então, assim, não falta parceiros, não falta pessoas que acreditam nessa causa. Eu continuo, aqui é um canal que nós queremos transmitir. Fique ligado aí nas novidades que estão por vir. Continue, compartilhe, siga a gente, esteja com a gente também no canal aqui do YouTube e até breve. Esse aqui foi a terceira temporada do podcast 10 e Faixa. Valeu!